Oi, eu sou Ana Carolina Robb Matias, eu sou psicóloga especializada no atendimento de usuários de álcool e drogas e há bastante tempo eu já trabalho fazendo pesquisa nessa área no programa de álcool e drogas da UFRJ aqui no Rio de Janeiro. Eu vou falar um pouquinho nesse vídeo sobre os problemas que podem estar relacionados com o consumo de álcool e drogas, principalmente quando a gente abusa dessas substâncias. As pessoas usam drogas desde que mundo é mundo, né? Mas desde que mundo é mundo, a gente também percebe os problemas que estão relacionados com o uso de álcool e das drogas de uma forma geral. E qualquer uso exagerado que começa a trazer problemas acaba atrapalhando o restante da vida, porque quando a gente fala de álcool e drogas, a gente não pensa só naquele momento que a gente está usando, a gente também vê um prejuízo da pessoa na hora que ela está tentando encontrar aquilo, então fica muito tempo marcando o barzinho para ir beber ou tentando comprar alguma droga. E também o posterior, os efeitos que essa droga traz e o tempo de recuperação do organismo para isso. Então quando a gente olha, é um tempo muito grande perdido em função desse consumo de drogas. Em períodos que a gente está precisando de tempo para estudar, para trabalhar mais, esse prejuízo acaba se tornando maior. Hoje em dia, a gente usa muito o termo abuso de substâncias, porque dependência química seria o transtorno em si, como a gente chama. Mas muitas pessoas começam a abusar das substâncias e já apresentar algum problema, sem elas se tornarem dependentes, que precisem de um tratamento mais especializado, que precisem às vezes até de uma internação para conseguir lidar com aquele problema. O abuso a gente define como algo que começa a um exagero. Começa a pessoa a precisar, por exemplo, todas as saídas que vão ser feitas com os amigos só vão ter graça se tiver álcool envolvido, se tiver alguma droga envolvida. E essas saídas começam a se tornar cada vez mais frequentes. Aí a gente começa a perceber que há um abuso. E geralmente no abuso a pessoa começa, se ela tiver um pouco de consciência desses problemas que ela já está tendo, ela consegue diminuir esse uso de uma forma gradual e voltar a um padrão que seja não patológico, não ruim para a saúde. A dependência é quando já se instala um quadro mais grave, quando a pessoa não consegue interromper, quando a pessoa começa a fazer quantidades cada vez maiores para ela conseguir aquela mesma sensação do início. Ela já tentou várias vezes fazer essa diminuição e não está conseguindo. Ela começa a perceber que está precisando mentir para as pessoas. Os pais já começam a ficar preocupados. Aí começa a mentir. Não uso tanto assim não. Hoje eu não usei nada. Então ela começa já de artifícios para esconder aquele comportamento que ela está fazendo. Aí a gente já considera isso dependência. E aí precisa de um tratamento mais especializado. Alguns casos mais graves a gente indica até uma internação. Aqui no Brasil, as drogas que a gente vê de maior consumo são o álcool, a maconha, cocaína e crack hoje em dia, que o crack é um derivado da cocaína. Cada droga vai ter um efeito diferente. Então o álcool é uma droga que no início ele estimula, ele abre a pessoa, a gente fica mais extrovertido, a gente fica mais animado. E conforme a gente continua esse consumo, ele é um depressor, que a gente chama. A gente fica um pouco mais lento, mais devagar, com sono. Então, muita gente fala que o álcool ajuda a dormir, por exemplo. É por isso, porque ele dá essa excitação, depois ele acalma. A cocaína, ao contrário, já é uma droga estimulante, que a gente chama. Ela estimula a gente. Então, a gente fica mais animado, mais feliz, empolgado. Então, geralmente, as pessoas consomem procurando esse efeito, né? E a maconha é uma droga depressora, que a gente chama. Então ela acalma a gente. Então muitas pessoas falam que usam maconha para lidar com ansiedade. Então a gente está muito ansioso. A maconha é aquela substância que acalma a gente e deixa a gente mais tranquilo. O ruim disso, né, é muitas vezes o posterior, né? A cocaína é muito comum a gente ficar muito excitado, muito animado, e depois do efeito dela vem uma depressão mesmo. Às vezes se instala um quadro depressivo mesmo na pessoa, porque é como se a gente estimulasse muito o cérebro e depois esse efeito viesse ao contrário, né? Na hora que a gente retira a substância, vem um efeito ao contrário, a gente se deprime, né? Todas as drogas, elas agem num sistema que a gente chama no cérebro de sistema de recompensa.
Todas as sensações de prazer que a gente tem, a gente aciona esse sistema de recompensa. Como é que as drogas atuam aí? Elas atuam já no exagero. A gente aprende que tem um prazer com aquela droga e a gente vai querer mais. E aí se torna compulsão, porque a gente tem esse prazer, a gente aprendeu que tem esse prazer com as drogas e com as drogas tem um efeito compulsivo. A gente vai fazendo cada vez mais para ter esse prazer que a gente já aprendeu que é dessa maneira. O êxtase é uma droga que tem sido muito consumida em festas, principalmente as festas que duram muito tempo. Essas festas ligadas à música eletrônica. O êxtase é uma droga que anima a gente, deixa a gente mais excitado e ela mexe também com a nossa sensibilidade. Por isso que ela é chamada droga de amor. E é uma droga que vai durar a noite toda. Então essas festas que começam meia-noite e duram mais de 24 horas, por exemplo, muitas vezes para conseguir aguentar tanto tempo numa festa, as pessoas usam o êxtase para conseguir ficar esse tempo todo e muito com essa sensação. Algumas pessoas, tem gente que defende que em algum momento a pessoa vai sentir isso, tem outras pessoas que dizem que nunca sentiram, mas é comum o relato de ter uma bad trip, como a gente chama, né? Uma viagem ruim em relação ao uso do êxtase. A pessoa tem um efeito ao contrário. A pessoa fica apática a tudo, ela tenta se divertir, mas é como se o corpo dela não reagisse. Então, em alguns casos e algumas vezes que as pessoas tomam, na verdade, elas também têm essa sensação ruim, que é exatamente aquele efeito ao contrário que tem quando a gente retira a droga. A gente não sabe exatamente por que isso acontece, algumas vezes acontece e outras vezes não, mas também pode dar esse efeito, né? Aí a pessoa fica sem sentimento nenhum, a pessoa como se fosse um boneco, a pessoa relata que parece que ela está vivendo, olhando uma outra pessoa ver aquilo, ela quer aquela sensação de prazer e acaba não conseguindo também. A dependência química, o uso de substâncias, ele é um problema que a gente hoje chama de biopsicossocial. Tem vários fatores envolvidos. Tem a parte biológica, que seria alguma predisposição genética mesmo, que a gente vê em algumas pessoas, que elas começam a fazer um uso de qualquer tipo de substâncias e elas se tornam viciadas, elas têm muita necessidade de fazer aquilo e não conseguem interromper aquele uso, mesmo apresentando prejuízos. Tem pessoas que a gente vê que tem essa parte social, que ela é aprendizado, então pessoas que têm famílias que se consomem muitas drogas, em locais que se consomem muitas drogas, acabam por aprendizado também, isso está envolvido. E tem a própria pessoa, o estilo daquela própria pessoa, de querer, por exemplo, não saber lidar com uma frustração, não saber lidar com o tédio, que são as principais questões psicológicas que a gente vê. E a pessoa acaba fazendo uso de drogas muito para lidar com esses sentimentos ruins também. A gente também vê nesse lado psicológico pessoas que querem ficar mais felizes, né? Estão felizes e querem potencializar essa felicidade. E é principalmente ligado ao consumo do êxtase e da cocaína. Então, muitas vezes a gente vê todos esses aspectos funcionando ao mesmo tempo. Então, a gente muitas vezes não consegue definir, poxa, essa pessoa acabou tendo um problema, uma dependência química, um problema mais sério por conta desse fator. Geralmente, eles todos estão associados. E a gente vê também que não necessariamente é um fator isolado. Por exemplo, pessoas que são de famílias que todo mundo bebe bastante. Às vezes uma pessoa ali não bebe. Ela tem até o efeito ao contrário. Ela assim, nossa, eu vejo todo o problema que a minha família tem, eu não quero nunca beber. Também acontece, porque esses fatores estão todos se relacionando para acontecer. Então, num tratamento, muitas vezes a gente também pega todos esses fatores ao mesmo tempo para tentar resolver. O grande problema das drogas é que elas acarretam um monte de prejuízos. Tanto da gente rapidamente se tornar dependente e ter que viver em função daquilo. Então, uma pessoa que tem que viver em função da droga, a vida dela acaba sendo só em relação a isso. Né? Então, por isso que acaba a pessoa, às vezes, tendo que roubar, tendo que fazer até coisas que a gente chama de ilícitas, né? Comportamentos ruins, porque a pessoa necessita tanto daquilo que ela acaba tendo esse prejuízo e a vida vai chegando a esse ponto. Existem algumas drogas que a gente chama que causam mais dependência e às vezes mais rapidamente do que outras. O cigarro é um exemplo, né? As pessoas que fumam, é muito difícil ter uma pessoa que acaba não se tornando dependente. E o crack hoje em dia, como o efeito do crack é muito rápido, a forma como ele causa dependência é muito rápida. E a gente vê rapidamente a pessoa chegar num estágio que ela não faz mais nada
né? Não consegue estudar, não consegue trabalhar, ficar com os amigos por conta dessa dependência. Existem algumas drogas que têm uns efeitos particulares, né? A maconha é um exemplo, né? A maconha é uma droga que está sendo muito falada, ela pode, principalmente em adolescentes, desencadear um surto psicótico. Geralmente são pessoas que têm predisposição, como a gente chama, para se tornarem psicóticos e esquizofrênicos. Então a pessoa ela tem alguma predisposição, né? E aí o uso da maconha acelera isso. Então a pessoa acaba abrindo um quadro psicótico por conta do uso da maconha, mas em pessoas que têm essa predisposição. O problema é que muitas vezes a gente não sabe se a gente tem essa predisposição ou não. Geralmente essa doença começa com um surto. O que significa esse surto? A pessoa começa a ter alucinações e delírios. Alucinações é ela começar a ver coisas que na verdade não existem. Delírio é ela ouvir coisas e imaginar coisas que também não existem. Um exemplo que a gente pode ver nisso são as pessoas que ficam se sentindo perseguidas. Então a pessoa fica o tempo todo se sentindo perseguida e acaba, muitas vezes, colocando em risco, fugindo de um assaltante ou das pessoas querendo matar ela, as pessoas estão fazendo mal para ela. E aí ela, na verdade, tem uma percepção diferenciada do que está acontecendo. É o transtorno que a gente chama de esquizofrenia ou de psicose. Além da gente pensar na parte das substâncias mesmo químicas que alteram o cérebro, a gente também vê essa mesma alteração no cérebro com outros tipos de comportamento. Jogos de cassino, de bingo, como jogos eletrônicos, como compulsão por sexo, por compras. Tem várias coisas que a gente acaba se tornando compulsivo também e que funcionam muito parecido com o uso de drogas. A gente começa a perceber que, por exemplo, o jogo eletrônico ele está causando prejuízo pelos mesmos prejuízos que a droga acaba apresentando. Então a pessoa vai começando a ter um isolamento social, começa a ficar muito irritada quando não pode jogar, começa a ter prejuízos, deixar de conviver com a família, deixar de ir para a escola, deixar de fazer tarefas que são esperadas delas, né? A gente em jogos eletrônicos vê casos que já aconteceram até da pessoa não comer durante dias porque ela não conseguia parar naquele jogo que ela estava fazendo. Eles têm um processo muito parecido com o uso de drogas, afetam o cérebro da mesma forma que as drogas afetam e também são coisas da mesma forma que a gente pode começar a ver aquele prejuízo como um abuso e voltar, e tem casos que a gente já vê da pessoa ser dependente e que a gente precisa fazer um tratamento mais sério para intervir nesses casos também. A gente vai avaliar uma pessoa como ela viciada em sexo quando o ato sexual, o comportamento sexual começa a deixar de ser um prazer e se torna muito mais uma obrigação. Acabam prometendo muito da vida delas em função do sexo, acaba sendo um peso, então a pessoa fica muito agoniada porque não consegue fazer a prática de sexo e o sexo em si geralmente não é bom. Porque a pessoa está tão compulsivamente querendo mais que o sexo mesmo acaba não sendo uma atividade prazerosa. Então, são nesses casos que a gente vai considerar esse vício. Então, da mesma forma que uma droga, que a pessoa fica atrás o tempo todo em função daquilo, se expondo, deixando as outras relações por conta do sexo, ela também não tem um prazer relacionado a esse sexo. Então, pessoas que gostam muito de sexo, elas vão ter prazer, vão estar em busca disso, mas vai ser sempre um prazer. Começa a pessoa a ter problemas quando isso também começa a perder esse sentido. Então, se você está usando alguma substância, que você já está começando a perceber, que você está deixando de sair com seus amigos, que você não está faltando muito à escola, às suas obrigações, não está com muita paciência para sua família, coisas que você fazia antes, reavalie esse uso dessa substância e procure uma ajuda. Se você não conseguir parar sozinho ou diminuir sozinho, converse com seus pais, com seus amigos e quem sabe até procurar uma ajuda mais especializada mesmo. Seria um psicólogo, um médico, às vezes até o próprio médico que você já costuma ir, você poder conversar sobre esse assunto, uma pessoa que possa te ajudar em relação a isso, essa falta de controle que você está tendo desse consumo. Então, da mesma forma que você pode perceber algum problema com você, às vezes a gente percebe com os nossos amigos também. Então,
Então a primeira coisa que você pode fazer é tentar conversar com esse amigo. Tentar fazer com que ele perceba os prejuízos que ele já está tendo. O que você está observando que está já sendo de prejuízo para ele. Se você achar que tá mais grave, que essa pessoa, seu amigo, não está percebendo, pode ser aconselhar você conversar com algum professor de confiança, de repente com seus pais, com os pais dele, com pessoas que você acha que pode ajudar naquele momento, ajudar ele a perceber o que está acontecendo com ele mesmo. Muitas vezes até pedir ajuda dos próprios colegas para vocês conversarem com ele também. Se você quiser saber mais informações sobre as drogas, sobre tratamento para drogas, você pode procurar nos sites das secretarias municipais de saúde, os sites ligados ao governo, e aí você vai encontrar tanto esclarecendo sobre o consumo de drogas, como os tratamentos que você quiser buscar também. Se vocês quiserem saber mais informações comigo mesma, vocês podem também entrar no meu site, que é www.espaçoserpsi.com.br. Então eu queria agradecer a vocês por terem assistido esse vídeo e desejar muitas felicidades e sucesso para vocês.